E continuando as avaliações diretamente de Balneário Camboriú, Santa Catarina, trago hoje para vocês ele, o novo Volvo XC60. Esse aqui é a versão Ultimate, que é intermediária, ganhou novas rodas, novas cores, mas perdeu alguns equipamentos que inclusive foi a própria Volvo que popularizou. Bom, quer saber tudo sobre ele e os detalhes? Fica aqui até o final do vídeo. O Volvo XC60 já apareceu aqui no canal também na versão Ultimate. Agora na linha 2024 ele aparece novamente com alguns detalhes diferentes, como por exemplo essas novas rodas de 20 polegadas que são bem bonitas e lembram bastante o do XC90 na versão Ultimate. Essa cor também é nova, chama-se Vapor Grey, em um tom bem clarinho de cinza que de noite tem uma cor um pouco mais puxada para o branco e de dia você sente um tom levemente azulado, um pouco mais acinzentado. É um tom bem bonito. Aqui nos faróis a gente tem o mesmo conjunto Full LED com aquela tecnologia que ele recorta os carros da frente ou que estão vindo no sentido contrário quando você está com farol alto automático. É aquele tipo de farol inteligente e que funciona muito bem, de verdade. A gente não tem mais faróis de neblina, tem sensores dianteiros, também tem a câmera dianteira que faz conjunto com câmera 360 e bastante detalhe cromado. Se você quiser um carro com um design mais esportivo, você deverá levar o Ultimate Dark. Lá a gente troca todos os cromados por Black Piano, uma roda um pouquinho maior e um visual um pouquinho mais esportivo. Mudam alguns detalhes aqui do para-choques e também lá da traseira. Aqui a gente tem um design um pouco mais classudo, um pouco mais chique, usado normalmente nos carros de luxo e não nos carros esportivos. Aqui tem bastante cromado também nessa grade com o logo da Volvo bem grande e também cromado aqui com essa barra que interliga bem tradicional e bem famosa da Volvo. Aqui embaixo também mais cromado e infelizmente a gente não tem, como eu disse, o farol de neblina. Ele está localizado aqui junto no farol principal. Em alguns momentos eu senti falta, para ser sincero, principalmente quando a gente está em algumas estradas de pista simples e também você quer iluminar um pouquinho mais aqui a lateral do carro, não necessariamente na frente, porque na frente ele funciona muito bem. Aqui a capa do retrovisor clara pintada na cor do veículo, tem aqui revestidor de seta, mas uma das coisas que ele perdeu infelizmente foi o sensor de ponto cego. Pois é, não tem mais. O que é, de certa forma, contraditório, porque foi a Volvo que trouxe isso aqui para o Brasil e fez popularizar um pouco isso daí. Hoje em dia a maioria dos carros já tem, mesmo carros mais de entrada. Não entendo por que tirar um detalhe que é de segurança, logo a Volvo, que se preocupa tanto assim com segurança. Uma coisa bem contraditória também é porque esse retrovisor aqui ele é fotocromático, mas o do lado do motorista não é. Ou seja, se o farol do motorista de trás estiver ligado na posição alta, não vai ofuscar com esse aqui, nem com o retrovisor interno ali, mas o do motorista vai. Por que deixar nesse e naquele não, sendo que no ano anterior, na linha 23, 22, enfim, do carro, tinha nos dois lados? Não tem sentido. Ah, e barateou? Não, não barateou não, porque tirou esses itens. Pelo contrário, aumentou muito mais. Tudo bem, boa parte da culpa desse aumento é por causa dos novos impostos, da nova gestão, né, que o governo escolheu aí para não incentivar os carros elétricos, na minha opinião. Tudo bem, vai incentivar as montadoras a trazerem as fábricas aqui no Brasil, mas sejamos honestos, né? Tirando o BYD e a GWM, o resto ninguém parece que está nem aí. Porque eles sim vão trazer a fábrica aqui no Brasil, vão conseguir vender por um preço melhor. Mas e a Volvo? Qual é o SUV híbrido mais vendido hoje? Quais foram os elétricos mais vendidos e a marca que mais popularizou os carros elétricos aqui no Brasil? Hoje pode ser a BYD e a GWM, mas num passado não tão distante, desde sempre foi a Volvo. Então a gente tirando isso, bom, acaba atrapalhando um pouquinho a operação da marca no Brasil. Mas enfim, né? Faz parte. De resto, tudo continua igual. Então a gente tem as mesmas maçanetas que trancam e destrancam aqui, tanto na frente quanto atrás. Inclusive, se você mantiver pressionado, ele vai fechar os vidros e o teto solar para você. E basicamente é o mesmo carro, tanto aqui embaixo nos detalhes e também em motorização. Mas, claro, não posso deixar de comentar também sobre a motorização, que por mais que tenha a mesma potência, agora a gente tem um detalhe diferente. Ele carrega mais rápido. Então agora a gente tem
o carregamento 2 vezes mais rápido. Antes ele carregava em até 3.7, 3.5 kW, agora ele carrega em 7 kW, ou seja, diminuiu o tempo de recarga de 6 horas para 3. Olha como esse capô abre bastante, não tem manta acústica e tem sim 2 alças pantográficas. Aqui são 462 cavalos de potência, unificando os 2 motores elétricos e combustão. Lembrando que ele é um 2.0 com câmbio automático de 9 marchas. E juntos também eles geram um pouco mais de 70 kg de torque, fazendo esse bonitão aqui de mais de 2 toneladas, fazer um 0 a 100 de 4.8 segundos. Anda muito, né? Pois é. Tem mais vídeos aqui no canal falando sobre os carros que tem esse motor, então não vou entrar tanto em detalhes assim, porque seria chover no molhado, já que eu já mostrei esse carro anteriormente, mas resumindo, é isso. Você consegue rodar até 70 km mais ou menos com a recarga completa da bateria. A Volvo divulga 78, você consegue rodar sim 78 se você andar muito na manhã na cidade sem ar-condicionado ligado, mas se você rodar numa condição mais normal, você consegue rodar em média de 70 km, 72 por ali. Lembrando que ele tem um tanque de 70 litros e ele sem a bateria carregada faz em média 12, 11,5 na cidade e também vai fazer ali por volta de uns 14 na estrada, dependendo da sua condução. Porque ele é um carro que anda bem, então é fácil de você pisar nele. Então, juntando esses dois mundos, tanto da bateria quanto do combustão, ele vai fazer mais de 20, 24 km por litro, unificando. Desses 1.200 km que eu rodei até agora com o carro, a média lá total está em 17,8, ou seja, 18 km por litro. Isso rodando na bateria e também no motor a combustão. Agora, vamos lá para a traseira que eu quero te mostrar mais alguns detalhes. Você tem sempre que fechar aqui pela lateral, porque se você for fechar aqui pela frente, é basicamente impossível, né? A não ser que você tenha 2 metros de altura e um baita de um braço. Mas não é tão pesado não, é fácil. Bora lá. E já aqui na traseira do Volvo XC60, bom, a gente não tem mudança nenhuma no visual. Continua com esse detalhe cromado aqui no para-choques, tem sensor e câmera aqui atrás também, tem aqui o limpador de para-brisa traseiro, tem também o esguicho que sai daqui de cima. Inclusive uma das curiosidades do carro é que o esguicho do limpador da frente sai da própria paleta e não ali do capô, como é mais comum de se ver. Uma das coisas mais interessantes do XC60 é que além dessas belíssimas lanternas que são totalmente de LED, tudo em LED nesse carro, a gente tem um porta-malas de 468 litros, que você pode abrir tanto aqui pela tampa, pela chave, ou da forma mais legal, passando o pezinho aqui por baixo. Assim você tem acesso a um monte de tranqueira que eu deixei aqui atrás. Viagem é difícil deixar as coisas organizadas, né? Então tem jaqueta, tem bolsa da câmera, tem aguinha, boné, batata, enfim, batata Pringles, tá? Um batata normal, seria meio estranho ter batata aqui no carro, né? Enfim, aqui embaixo a gente tem a parte que seria do step, porém esse carro não tem step. Pneu é run flat? Também não. Então se furar, você vai ter que usar aqui o kit de reparo. Se rasgar, meu amigo, esquece, você vai ter que chamar um guincho. Legal que ele tem essa alcinha aqui, ó, para você prender o tampão aqui em cima, ele não tem que ficar segurando. Um detalhe interessante que a Volvo coloca aqui no carro. Claro, o acabamento é muito bom, então aqui tem um aço escovado, tudo com carpete, um carpete de ótima qualidade, tem tomada 12 volts, tem ganchinho aqui, tem inclusive uma redinha que você coloca aqui e ele sobe aqui para você ficar com um espaço mais amplo. Porém, eu não trouxe comigo essa redinha. Foi tanta mala aqui atrás que a redinha teve que ficar fora. E aí ficou lá com o pessoal da Volvo, lá em São Paulo. Nem cheguei a pegar o carro com essa redinha para poder otimizar um pouco mais de espaço, porque foi muita coisa aqui atrás. Esse porta-malas tem uma litragem legal. Podia ser maior? Podia, né? Se a gente considerar que não tem ali o step. Mas é uma litragem muito boa de qualquer forma. Então para fechar você pode ou apertar aqui para fechar, ou para fechar e trancar, ou novamente passar o pé aqui embaixo e aí ele se fecha. Interessante, né? Aqui tem a inscrição T8 AWD Recharge, ou seja, a versão com motor mais completo. AWD porque ele é 4x4 e Recharge porque ele é recarregável, afinal é uma versão híbrida. E bom, isso aqui é o melhor que a gente tem hoje em questão de eletrificação. O carro elétrico é muito legal, mas eu não poderia fazer essa viagem se eu tivesse com um carro 100% elétrico. Ou até poderia, mas daria uma dor de cabeça, viu? Daria um problemão. Isso porque um dos postos que eu parei no caminho para recarregar estava quebrado. Enfim, se eu fosse viajar com carro elétrico, de fato eu teria muito mais dor de cabeça por conta da infraestrutura aqui mais para o sul, e acredito que quanto mais para o sul eu for, pior fique. Aqui em Balneário tem carregador, em Itapema,
onde eu fiquei também tinha carregador, então eu consegui rodar só na bateria enquanto eu rodava por aqui. Mas na estrada, se eu tivesse só na bateria, talvez eu tivesse passado um pouquinho de sufoco. Então é bom a gente ter aqui um motor a combustão, afinal são 70 litros, então também dá uma autonomia muito grande se a gente somar junto com o motor elétrico. E isso acaba sendo o melhor dos dois mundos, e principalmente com o Volvo XC60, porque é um carro muito bom de pegar a estrada, muito confortável. Eu vou falar melhor as impressões quando a gente estiver dando um rolezinho, e eu vou também te falar se vale a pena ou não colocar um desse aqui na garagem. Uma coisa que é um pouco contraditória da Volvo são os nomes das versões. Esse aqui teoricamente é um Ultimate. Se você pesquisar na placa vai estar como Ultimate. A Volvo, a assessoria de imprensa da Volvo, me emprestou esse carro como um Ultimate. Só que se você for olhar no site da Volvo, como eu fiz para poder olhar o preço do carro, você vai ver que lá vai estar escrito Plus, como essa versão. Ou seja, esse aqui agora se chama Plus, o mais completo se chama Ultimate Dark. Vamos dizer que o Ultimate Bright, que é esse aqui, não existe mais. Então eu estou falando do carro como Ultimate, apresentei como Ultimate e estou falando ao longo do vídeo como Ultimate porque foi assim que me emprestaram, e teoricamente é um Ultimate, porque está no documento como Ultimate. Mas parece que eles mudaram de novo a nomenclatura. O que seria Momentum antigamente, Inscription e Air Design, que era de entrada, o intermediário, e o completo, agora o de entrada chama Core, o intermediário chama Plus, que é esse aqui, e aí a gente tem o Ultimate Dark, que é o mais completo, se a gente descontar o Polestar, que o Polestar sim é o mais completo, mas lá é como se fosse uma divisão à parte, né? Como se a gente estivesse falando de um AMG, que é a versão mais esportiva do carro, tem suspensão adaptativa a Öhlins e coisas do tipo assim. Vamos considerar o Volvo XC60 sem ser, excluindo ali o Polestar. Mas é um pouco contraditório. Eu acho que essa versão Core não tem muito cara de entrada, como o Plus não tem cara de versão intermediária, já mudou tantas vezes os nomes. Teve uma época que a versão de entrada do Volvo XC40 era Momentum, aí depois ia para Inscription, ia para Design, depois saiu a Momentum e virou Inscription Expression. Baita nome horrível para uma versão, principalmente porque não tem cara de versão de entrada. Talvez seja por isso que eles fizeram, talvez. Só que ficou um pouco confuso. Eu acho que a Volvo há um tempo está deixando bem confuso o nome das versões. Olha só nessa vista aqui como fica bonita a cor, dá para perceber bem aquele detalhe da cor. Bem bonito também é a vista que eu tenho aqui de onde eu tô. Tem essas árvores, então não dá para ver tão bem lá no fundo, mas dá para ver que tem esses prédios bem grandões. Aqui em Balneário tem uns prédios muito grandes, cara, é absurdo. Olha o tamanho disso daqui. Se você comparar, aqui não dá pra ver direito, mas se você comparar com os outros prédios mais normais, é quase o dobro. É muito grande, fiquei impressionado. Mas enfim, bora agora conhecer um pouquinho por dentro do carro. E aí eu vou te levar para dar um rolezinho pra gente falar um pouquinho mais na prática como é que foi passar 10 dias e rodar mais de 1.500 km com o Volvo XC60 Ultimate ou Plus, caso você queira chamar como ele é atualmente. Bora lá! E num piscar de olhos estou aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, aqui no Caminho do Vinho, para conhecer algumas vinícolas, também dar um passeio legal por aqui. E quero aproveitar para te mostrar como que é aqui por dentro do Volvo XC60, na versão Ultimate, com esse interior muito caprichado, com essa escolha de 2 tons, aqui em cima em preto, aqui num cor creme, que eu acho bem bonito, numa cor creme. Material, lógico, tudo macio na porta inteira, inclusive até aqui embaixo, onde, como vocês estão vendo, tem um porta-copos ou garrafas no caso. Vidro elétrico com toque claro para todos. Aqui um tweeter do sistema de som Harman Kardon, maçaneta aqui que parece um aço escovado. Lembrando que a saída de ar-condicionado sai daqui e não como é mais comum de se ver aqui na parte central. Você abre e fecha por esse botãozinho. Tem um porta-cabides, também tem aqui este acessório que eu já falei outras vezes nos vídeos, que é uma rede que você coloca aqui para caso você precise rebater os bancos e levar carga, não exceda, não avance ali para o condutor e para o primeiro passageiro numa freada um pouco mais brusca ou coisa do tipo. Aqui alças PQP, aqui a iluminação em LED, é um toque só aqui, ó, a touch, bem legal, ela some devagar, bem legal. Aqui tem essa redinha do teto solar. Aqui o banco, você vê que detalhe bonito também aqui do encosto de cabeça. Tem apoio de braço, também tem aqui esse porta-copos com um sistema bem legal aqui. E parece que é o melhor porta-copos que alguém já fez. Parece que a Volvo pegou e falou: engenheiros, façam o melhor porta-copos, porque ele passa
uma impressão de durabilidade, ele é muito suave também no uso, é bem legal. Aqui tem, claro, também cintos 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Tem sistema de som até aqui no teto. O som desse carro aqui é realmente muito bom. Ele é assinado Harman Kardon. Por um tempo a Volvo deixou de oferecer essa versão do carro o som assinado, mas agora ele volta sim a ser assinado. Inclusive tem aqui a Harman Kardon. É um som de excelente qualidade. Bom, vou ligar aqui o carro. Afinal tá um calor que vocês não imaginam. Aqui no painel tá marcando 37 graus, mas a sensação térmica é muito maior. Então vou ligar aqui um ar-condicionado. Ele vai fazer um barulhinho, mas vocês vão continuar me ouvindo. Aqui, mesma coisa, todo macio até aqui embaixo. Inclusive aqui por dentro tem veludo. Acho que não vai dar pra ver direito, mas ele é aveludado. Então o acabamento desse carro aqui é fantástico. Uma coisa que a gente perde em relação à linha 2023 do carro é um botão aqui que você ajustava a luminosidade do painel. Agora você é obrigado a vir aqui nas configurações, controles, aqui embaixo em brilho interno, e aí você aumenta ou abaixa. Isso era mais fácil quando era um botãozinho aqui, né? Mas enfim, aqui tem a abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível. O acabamento é esse em madeira para dar um ar mais de sofisticação, junto com esse detalhe cromado que tem um grande problema, principalmente aqui. Muitas vezes ocorreu de bater o sol diretamente aqui e ele vem bem no seu olho. Sabe quando alguém está com um relógio e rebate e vai no seu olho? Então acontece isso e é muito ruim mesmo. Mas enfim, né? Faz parte. Aqui farol automático, farol alto automático também. Aqui o botão reset para você resetar o trip. Volante nesse tom bicolor que eu acho muito legal, acho muito bonito mesmo. Aqui os controles do piloto automático adaptativo. E aqui a parte de mídia e também ali do painel você consegue tirar o mapa ali do meio caso você deseje. E aqui está vendo que a gente tem um painel, deixa eu aproximar mais aqui. A gente tem um painel com mapa ali no meio. Ele é conectado totalmente com o Google Maps. Aqui velocímetro. E ali a parte de condução. A bateria, essa gotinha, ela sobe para cá, para cima, quando tem bateria suficiente. Quando não tem, ela fica dessa forma. Agora o motor a combustão ligou, então não vai dar para ouvir porque ele é realmente muito silencioso, mas ele fica dessa forma quando está só com o motor a combustão ligado. Rodei até agora 1.400 km, fez uma média de 16,6. Ontem eu subi uma serra voltando lá de Santa Catarina e aí o consumo caiu, claro, porque já tinha acabado a bateria e a gente sabe que serra todo carro gasta mais, né? Lembrando que o volante tem ajuste de altura e profundidade. Apertando este botão aqui, você aciona o limpador automático, ele aparece ali no painel a opção. Aqui no meio tem um botão de volume, para você passar as músicas, desembaçador dianteiro, pisca-alerta, multimídia, que já falei, integrada com o Google. Então ela tem tanto o Maps quanto alguns outros aplicativos, tem YouTube, a gente tem o Waze direto aqui, tem o PlugShare, tem o YouTube, você consegue depois baixar outros aplicativos, mas eu achei muito interessante ter isso direto aqui na multimídia, né? Então a gente pode assistir um vídeo aqui pelo multimídia, lógico, quando você estiver parado, mas ele carrega aqui, ó. O carro tem internet integrado, então tá aqui, ó, canal ao volante. Se eu quiser assistir algum vídeo, eu posso vir aqui mesmo e escolher o vídeo como se eu estivesse aqui no meu celular. Então, um vídeo desse, por exemplo, aqui. Trago hoje para vocês ele, o novo Volvo XC90, esse aqui na versão Ultimate, que é o maior e mais luxuoso, legal, né? mais caro SUV da Volvo. E aí você consegue passar aqui, funciona muito bem, pode dar um like, lógico que você vai ter que estar logado para fazer isso, mas muito legal, né? Além disso, a gente também tem, claro, outros aplicativos aqui, tanto de música, né? Então a gente consegue colocar também aqui o PlugShare, que é um aplicativo muito interessante para quem tem um carro híbrido, para ver onde você vai carregar. E aí vai pelos mais próximos, eles são todos otimizados para o multimídia. Bem legal, né? Então, Black Piano, mais um cromadinho aqui. A saída de ar-condicionado você abre e fecha por essa aleta aqui e você mexe por aqui também. Muito bem feito. Até aqui é macio no carro. Toda essa região aqui é macia. Até aqui nesse pequeno pedacinho tem couro costurado. O painel todo aqui em cima em couro costurado. Aqui também, ótima qualidade. Na verdade não é couro animal, né? A Volvo há muito tempo já não usa mais couro animal. É um material sintético que imita couro.
mas tem o mesmo aspecto. Aqui tem o head-up display, então aparece ali as informações de velocidade do mapa, do Maps, do mapa. Eu ia falar mapa com Maps, virou mapa. Tudo que aparece aqui também aparece ali e você consegue mexer em outras coisas aqui sem ter que deixar diretamente no mapa. Então isso é interessante. Você consegue também colocar diretamente no Waze aqui, ó, como vocês estão vendo. Porém aí não espelha aqui no meio. Ele vai ficar simplesmente aqui na central multimídia. Aqui também tudo material macio, acabamento muito bom. Aqui tem algumas tralhas minhas, mas olha só que legal, é aveludado até por dentro e ele desce suavemente. Não é igual no Volvo XC90, que você aperta esse botão aqui para descer, não tem aqui a alça, que é do formato mais tradicional, mas funciona muito bem. Uma coisa legal da multimídia aqui também é que você consegue mexer no banco por aqui. Então você coloca aqui ajustar assento do passageiro e pelo seu controle você consegue ajustar ali, ó, se você quer que incline ou não. Interessante, né? E claro, todos os ajustes que tem para o motorista também tem para o passageiro. Tem memória também para o passageiro, além do motorista. E tem várias funções aqui, tanto quanto ajuste de lombar, tem o ajuste do apoio, tem o ajuste aqui do extensor do banco. E ele tem também aquecimento e resfriamento, não é um nem outro, são os dois. Aqui tem essa câmera 360, que você pode ver a visão ali das rodas, da dianteira do carro ou da traseira do carro. A qualidade é boa também. Existem melhores, mas é boa. Ele tem freio traseiro automático, então se ele lê que você por acaso vai bater de traseira, ele freia o carro e breca na hora. É um pouco brusco, mas é melhor que evite, né, a possível colisão. Aqui o retrovisor é fotocromático, como eu disse já, ali fora do lado esquerdo não é, mas o do lado direito é. Não entendo muito bem porquê, mas é assim. Aqui espelhinho com iluminação e aqui, claro, também que ficam os microfones do sistema de Bluetooth. A iluminação aqui, ela é touchscreen também. E se você aperta aqui no meio, ele acende tudo, fica bem iluminado. Ele tem um sistema de iluminação também de noite, aqui nas portas fica iluminado, aqui também sai uma luzinha desses dois buraquinhos aqui e também tem iluminação aqui no porta-copos, fica bem bonito mesmo. Aqui tem carregador por indução, tomada 12 volts, um pequeno espacinho aqui que você pode deixar seu celular de pé, ele desce aqui, ó, suavemente. E aqui tem essa redinha não, né, essa esteirinha que, cara, tem um acabamento muito bom. Você vê que ela entra e fica como se fosse num rolinho lá pra dentro, né? Ela é separada em vários palitinhos, vamos dizer assim, né? Vários bloquinhos. Só que quando você fecha assim, você não vê a divisão deles. Muito bem feito. E aí você pode abrir e deixar os porta-copos e o carregador por indução, ou você pode simplesmente deixar ele dessa forma aqui. Legal, né? Aqui tem auto hold, freio de estacionamento no botão. Aqui é o botão para você ligar e desligar o carro. Manopla do câmbio, que inclusive, olha só, é de cristal, isso aqui é cristal mesmo. Aqui um pequeno espacinho que também é acolchoado, né? Tem um carpete aqui por dentro, duas saídas USB, que tem hidratante, repelente, usa bastante repelente hoje em dia, viu, galera? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos passando por uma quase epidemia, né? Não sei se já declarou, eu acho que não, mas já está num estado de alerta para dengue, né? Então é bom ficar usando com frequência. Enfim, cabe até com bastante coisa, que também é bem acolchoado, revestido nesse material couro. E aqui do lado também tudo em carpete, esse plástico que é muito bem feito, assim, ele é um fosco muito suave ao toque. Tudo nesse carro é muito bem feito. Realmente eu gostei bastante. Aqui tem o easter egg da bandeirinha da Suécia. Aqui também, como vocês estão vendo aqui, ó, nesse detalhezinho aqui. Legal, né? Então, a gente também tem teto solar, ele é arrasta para cima, né? Um touchscreen que você arrasta e aí ele abre a cortininha. Lembrando que ele também abre, claro, se você puxar mais uma vez aqui, ele vai abrir o teto solar. Ele abre até um estágio. E se você puxar mais uma vez, ele abre o restinho. Nossa, tá sol, viu? Enfim, tem os airbags de cortina, lateral, frontal. Tem airbag até onde você não imagina. É um carro realmente bem seguro. A gente sabe que a Volvo sempre foi uma marca muito preocupada com esse tipo de segurança, né, de quesito. Aqui os pedais também eles são num estilo diferente, né? Principalmente o acelerador, ele sai do chão. Então ele tem esse formato aqui do pé. E aqui também o apoio de pé, com a parte da abertura do capô. É bem ergonômico a forma da condução. Inclusive esse tapete também aqui é muito bom.
Ele tem um desenho bonito e ele é bem rígido, assim, bem grosso. Dá um ar de dureza muito bom, de durabilidade. Dureza não, durabilidade. Enfim, a gente não tem mais farol de neblina, mas tem o botão. Eles não tiraram o botão, só que ele simplesmente não faz nada. E aí sim o de traseira que funciona, porque na traseira a gente tem o ajuste do farol de neblina. Enfim, agora, já sabe, né? É hora de dar aquele rolê e falar um pouquinho mais na prática qual é que é do Volvo XC60 na versão Ultimate, ou como eu já disse, talvez na versão Plus. Bom, bora lá! É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do Volvo XC60, agora já de volta em São Paulo. Então, primeiro vídeo lá em Balneário, segundo São José dos Pinhais, agora de volta em São Paulo, no final de toda a viagem, para poder te contar como que foi rodar 1918 km, que foi que eu rodei até agora, com o XC60, e se vale a pena ou não ter um SUV híbrido nos dias de hoje. Se vale a pena você gastar quase $500 mil em um SUV desse aqui, que é bem luxuoso, bem bonito, muito bem acabado, tem um baita desempenho. Bom, primeiro ponto que eu queria considerar é que esse carro ele teve sim um aumento em relação à linha passada. Isso se deve muito à nova política de impostos do governo. O assunto do vídeo não é política, então pode até comentar aí o que você acha, mas não quero ficar comentando muito sobre isso. Mas eu acho que sim, isso atrapalhou um pouco, vai atrapalhar mais ainda as vendas e também o posicionamento da marca aqui no Brasil, quando a gente compara com as novas chinesas que estão vindo por aí. E por mais que os carros chineses, né, sejam bons, e de certa forma esse aqui é indiretamente um carro chinês também, isso porque quem controla a Volvo é uma marca chinesa e alguns carros da Volvo estão sendo feitos na China. Mas isso não deixa de ser um carro escandinavo, né? Isso não torna ele um carro chinês, de fato. O projeto não é chinês, não é só porque a dona é chinesa que é um carro chinês. Diferente dos carros novos da Volvo que vão surgir, que tem sim o dedinho dos chineses lá no projeto. É um pouco diferente. Mas esse aqui, de fato, é um Volvo, de verdade, puramente. Mas, indiretamente, algumas pessoas vão dizer que ele também é chinês. E por mais que os carros chineses hoje estejam muito bons, a BYD entrou muito forte aqui, a GWM também, eles não têm um produto como esse aqui, né? Eles não têm um SUV médio premium, né? Um SUV de luxo. Esse aqui é um carro premium, não adianta você comparar esse carro aqui, que é um SUV médio, com um Compass, por exemplo. Ou ainda no caso das chinesas, com um Song Plus, com um Haval. Esse aqui é muito mais caro do que um Haval, mas não tem comparação, entendeu? Não tem comparação. Tanto em questão de engenharia, tanto em questão de usabilidade mesmo, no conforto, tudo do carro, não tem comparação. É realmente absurda a diferença. Então eu não vou nem comentar sobre isso. O que eu gostei aqui do XC60 é que o alcance dele é muito bom. E mesmo ele com as baterias descarregadas, ele tem uma autonomia bem legal. Isso se deve, claro, também ao tamanho do tanque, que é grande, são 70 litros. Mas ele tem um consumo legal. Ontem, na volta lá de Curitiba para São Paulo, eu cheguei a registrar a média de 17 km por litro. Isso lembrando que eu saí lá de Curitiba sem carregar a bateria, tava só com o motor a combustão. Lógico, ele salva um pouquinho da bateria, ele nunca zera completamente, ele salva um pouquinho de bateria e vai alternando, ele vai carregando um pouquinho e aí usa, carrega mais um pouquinho, usa, entendeu? E isso ajuda bastante no consumo. Ele se torna um híbrido heavy, né? Não um PHEV, né? Não se torna um plug-in, se torna um híbrido tradicional, desse tipo mais comum. E... Pô, 17 km por litro para um carro desse tamanho aqui, que tem a potência que tem, se falar que não tá bom, não sei o que é bom pra você, né? Então assim, eu gostei bastante. E depois eu vim mais rápido e teve um trecho de serra e eu não vim com o pé muito leve pensando em consumo. Eu vim realmente no limite da via e tentando manter o máximo possível, porque tem muitos caminhões, né, ali na rodovia, na Regis Bittencourt, quem já pegou sabe. Então às vezes não dá pra você manter a velocidade máxima da via, mas eu tentando manter o máximo que dava. E aí o consumo caiu legal, né? Chegou a fazer 12,5, 13 km por litro. Mas, cara, se mesmo vindo rápido, com 4 pessoas dentro do carro, ar-condicionado e o bagageiro lá, o porta-mala forrado de mala, meu, tá ótimo, tá ótimo.
não tenho o que falar, entendeu? Então esse de fato é um dos pontos fortes do carro. Lá enquanto eu estive em Itapema, Balneário Camboriú, eu carreguei o carro todos os dias e todo o trajeto que eu fiz lá foi 100% na bateria. Então, enquanto eu estive na praia, eu tive um carro elétrico. E é essa a vantagem do carro híbrido. Eu consigo economizar o combustível para poder pegar a estrada, mas consigo rodar na cidade com um motor elétrico. Se você compra um carro desse aqui, você tem na sua casa um posto de recarga, né, um wallbox de parede, você consegue recarregar o carro todo dia, ou não necessariamente todo dia, você não precisa carregar todo dia. Mas se você quiser carregar todo dia, pense que você vai poder usar o carro de forma elétrica e isso vai economizar seu combustível. Mas é bom que você também use o combustível, né? Lógico, porque senão vai ficar aquele combustível velho, né? Não pode ficar muito tempo assim no tanque. Tô falando isso se você deixar abastecer e ficar 2 meses sem usar, o que eu acho que é uma situação muito hipotética, mas pode ser real dependendo do uso da pessoa, né? A pessoa que roda tipo 20, 30 km só no dia, não roda muito, o trabalho é perto, mas ainda assim tem um carro, quer ter um carro desse. Então tem situações e situações. Mas é um carro muito bom. Seria mais legal se ele tivesse um alcance maior só no elétrico, né? Hoje são 78 km, dá pra rodar ali uns 70 mais ou menos, 75. Se você pegar estrada, você vai rodar em média de 65, né? Porque ele gasta mais na estrada. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, igual ao Rava, ao H6, nesse ponto ele é melhor, porque ele consegue rodar 170 km na bateria. Ali você tem um alcance muito legal. Mas ainda assim, esse aqui também é melhor do que os outros concorrentes. Ele anda mais do que o Q5, anda mais do que o BMW na parte elétrica. E ainda assim é um alcance bacana, né? Te ajuda bastante. Então o carro é muito silencioso, muito confortável. Em relação à estrada, é um carro extremamente bom, né? Se eu pudesse juntar, porque, cara, ele é muito no chão. Ele te passa uma confiança muito boa, muito grande assim na direção. Direção muito boa mesmo. O banco é extremamente confortável, então assim, você viaja por 5, 6 horas e parece que você viajou por 2, 3. Ah, não cansa nada. Se falar que não cansa nada, eu tô mentindo, porque tudo cansa, né? Se você ficar num leito, cama, num ônibus, você vai cansar em algum momento. Porque viajar, a estrada é um pouquinho cansativo por si só. Mas o carro ajuda muito. Se eu tivesse feito essa viagem com outro carro, não tão confortável que nem esse, com certeza eu teria ficado muito mais cansado. Então é um carro muito confortável. A suspensão é muito boa também. Por mais que seja um aro grande, o pneu, ele tem até que um perfil um pouco fino, mas não é tão fino assim. Então isso ajuda um pouquinho mais no conforto das irregularidades. Na cidade você sente as irregularidades. Então eu tô passando aqui num asfalto um pouquinho pior, eu sinto, mas não é uma coisa que me incomoda. Agora na estrada, cara, parece que você tá num tapete, assim. Realmente, o carro flui muito bem, o balanço dele é muito bom, né, em subidas e descidas assim. É realmente muito bom. Não tem o que falar a respeito do XC60 em relação a isso. Então, por mais que seja um carro que tá ficando velhinho já, né? É o mesmo painel desde que lançou, é o mesmo design exterior desde que lançou. E já faz um tempinho que lançou, né? Foi lá pra 2018, se não me engano, no final de 2017, por ali. Já faz um tempo, né? Já tô fazendo 6 anos que tem esse projeto e nada mudou. Tudo bem, mudou um detalhezinho no para-choque, agora novas rodas, mas é o mesmo carro ainda. Merecia já uma atualização, mas você vê que o design é tão bom, eles mandaram tão bem que mesmo depois de tanto tempo, esse carro pra mim ainda continua muito bonito. Esse painel aqui é lindo, melhor até do que o XC90, né? O 90 assim tá com uma carinha já, aquele multimídia aqui, que ele precisa mudar. Mas vai mudar em breve. Acredito que esses carros não venham mais como híbridos, pelo menos até o momento. Talvez eles deem a volta atrás, porque hoje em dia a Volvo tá focando muito mais no elétrico do que no híbrido, o que eu acho uma pena, principalmente pro mercado brasileiro. Pro mercado americano, europeu, beleza, pode ser uma solução, mas pro mercado brasileiro é muito importante que a gente tenha carros como esse. Se eu tivesse feito essa viagem com um Volvo C40, um XC40 elétrico, com certeza a minha experiência não teria sido a mesma. Pelo contrário, teria sido consideravelmente ruim. Não pelo carro, mas porque, cara, viajar longas distâncias com carro elétrico é complicado. E viajar pra perto é muito tranquilo. Mas, que nem eu rodei quase 2.000 km, 2.000 km em carro elétrico é muito complicado, muito complicado. Com muita bagagem, muitas pessoas, porta-mala cheio, carro pesado, a bateria ia pro saco. Então, esse aqui é o melhor dos mundos, como eu já comentei também no vídeo.
Enfim, eu gosto que o carro é muito completo, ele tem as câmeras 360, tem vários avisos e eles funcionam, não fica irritando, apitando de forma irritante. Uma pena que agora perdeu o sensor de ponto cego, uma pena que agora tem essa questão do retrovisor que eu comentei mais de uma vez aqui com vocês, mas o carro torna-se ainda muito confortável no dia a dia, é um carro muito agradável de andar, que de verdade eu acho que vale sim o preço que cobra, é caro, mas quando a gente olha num aspecto geral, eu acho que tem sim seu custo-benefício. É um carro de luxo, né? Ele não vai ser barato, ele é feito para ser um carro mais luxuoso mesmo. Mas no range de preço que ele tá ali, ele oferece bastante coisa realmente. É um carro que tem um bom nível de equipamentos, de conforto, de luxo, né? Afinal, o acabamento desse carro aqui é fantástico. Os materiais, os acabamentos usados aqui são realmente muito bons e muito bem escolhidos, né? Em tonalidade, cores e forma. Realmente muito bom. Então é isso, galera. Gostei muito de andar com o carro. Foi o maior teste que eu fiz aqui no canal até hoje. O máximo que eu tinha rodado era 1.100, 1.200 km, agora eu rodei quase 2.000. E com certeza foi um dos carros que eu mais gostei de testar também. Sempre gostei de testar os Volvos, mas o XC60 eu acho que no aspecto geral é o meu preferido. Gosto muito dos elétricos, gosto muito do XC90, mas eu acho que esse aqui é o que está mais bem feito, assim, mais bem lapidado, sabe? Em relação a tamanho, espaço, jeito de dirigir, peso, potência, tudo muito equilibrado nesse carro. Realmente gosto muito e acho que você que está afim deveria dar uma volta em deveria conhecer uma concessionária Volvo para fazer um test drive. Beleza, galera? Vou deixando vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. E agora eu falando assim, parece que eu tô falando aquelas propagandas de dengue, em caso de, como que é? Eu falei tão rápido, meu Deus, parece que eu tô falando, esse medicamento é que eu tô indicado em caso de suspeita de dengue. Enfim, fiquem bem e aguardo vocês para um próximo vídeo. Tchau, tchau!